Amados, o texto já está no mural, nós vamos fazer a leitura. Em seguida, nós vamos dar início à preleção dessa noite, aquilo que o Espírito Santo já tem conduzido a sua igreja e o Senhor tem nos dado da sua graça. Para tanto, nós demos um título para essa preleção, Indignação Divina. E o texto diz: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azarrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembravam-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Até aqui. Vamos orar? Você pode orar comigo? Santíssimo Senhor, nós lemos a tua palavra é a verdade. Agradecemos desde já pela tua ministração gloriosa, Espírito Santo de Deus, ao nosso coração. Espírito Santo que tem conduzido a igreja através dos séculos, que tem abençoado homens e mulheres em vários lugares do mundo. Espírito poderoso de Deus que tem guiado a igreja, venha sobre nós mais uma vez. Venha, Espírito Santo de Deus. Vem tocar, vem falar, vem nos conduzir para que possamos crescer na graça e no conhecimento, para o louvor e para a glória do nome bendito de Jesus. Amém? Muito bem, nós fizemos a leitura do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado dos outros evangelhos por não seguir a mesma linha. Ele é chamado de evangelho que não é o evangelho sinótico, o mesmo que a mesma linha de Mateus, Lucas e Marcos. Ele tem uma linguagem diferente. E o que nós encontramos é expresso aqui em João uma atitude, um ato de Jesus. Algo que certamente marcou a história e também tem marcado a vida de milhares e milhares de homens e mulheres em várias partes do mundo. E nós tiramos para essa ministração o verso 15, que diz: E tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. O texto nos fala que Jesus estava no templo e num período extremamente importante que era a Páscoa dos judeus. Na Páscoa dos judeus, aqueles homens e mulheres que estavam distantes de Jerusalém, é como se Jerusalém fosse a capital. E alguns que moravam ao norte ou moravam ao sul se dirigiam para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade no alto do monte. Então eles, todas as vezes que se referiam que estavam indo em direção a Jerusalém, os judeus diziam: nós estamos subindo para Jerusalém, até porque Jerusalém estava no alto do monte. E Jerusalém é uma cidade muito antiga, com estruturas antigas, com ruas estreitas, e ali convergiam para aquele lugar os judeus de várias partes da região de Israel. Então era um período extremamente festivo para eles, onde os lugares públicos estavam geralmente repletos de pessoas. É como acontece em várias cerimônias aqui pelo país, quando existe algum evento importante, as pessoas se dirigem para aquele local e há uma certa aglomeração. Então Jesus chega naquele ambiente, onde deveria ser um ambiente que as pessoas deveriam estar ali, focadas, porque o templo ele foi construído não como um lugar de culto, como uma igreja.
Quando nós falamos de templo, você deve imaginar um lugar muito grande, porém um lugar de contemplação. Contemplação significa dizer que eles iam para aquele lugar para ver aquele lugar e eles sentiam que estavam ali na presença de Deus. Porque o próprio Deus havia designado outrora o ambiente, o tamanho, a estrutura, e existia no templo o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era o lugar do templo onde ficavam os sacerdotes, e no lugar santíssimo era um lugar fechado, com uma cortina bem grande e pesada, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, para levar ali um sacrifício, e o sumo sacerdote apresentava aquele sangue que era feito do sacrifício em favor de toda a nação. Então era algo extremamente importante. Mas nesse período isso não iria acontecer. Era a Páscoa dos judeus. Então não haveria ali a entrada do sumo sacerdote, não teriam essa cerimônia. A cerimônia era diferente. A cerimônia era na casa das pessoas, porque a Páscoa dos judeus eram celebradas não no templo, não no modelo como nós hoje realizamos, que a nossa ceia é numa igreja. A Páscoa era realizada nas casas. As pessoas se reuniam e aqueles que não tinham muitas condições se reuniam com outra família e eles faziam pães asmos e ali ervas amargosas e eles se reuniam para relembrar a saída do povo do Egito. Então não era uma cerimônia com coisas gostosas, diferente do que acontece numa festividade onde as pessoas fazem bolo, onde as pessoas têm comida à vontade. Não, era uma cerimônia onde os judeus, eles estavam, na realidade, lembrando de algo, relembrando de algo que aconteceu, um grande livramento do Senhor. Então era um momento de consternação, era um momento de introspecção, era um momento onde as pessoas não estavam felizes, agitadas, como geralmente acontece nas grandes festas, mas as pessoas estavam focadas. E muitos iam para ali, aproveitavam aquela situação para oferecer sacrifício. O lugar do templo era um lugar onde se ofereciam sacrifícios de animais. Naquele período do mundo antigo, Deus permitia que o homem que tinha aquela inteligência e só entendia a forma de adoração daquela maneira, então Deus é um Deus atemporal, é um Deus que fala a linguagem do homem, é um Deus que direciona o povo e comunica-se com o povo. Então o nosso Deus é um Deus que se comunica, é um Deus que também, à medida que o povo vai mudando, o Senhor Deus também vai destacando coisas. Então hoje já não existe mais o templo, Deus não exige mais sacrifício, mudou muita coisa no mundo, mas naquele período ainda existiam sacrifícios. Naquele período, era um local onde as pessoas estavam ali para reverenciar. E quando Jesus chega ali com seus discípulos, existia no grande templo pátios. Existia o pátio dos prosélitos, ou seja, o que eram os prosélitos? Eram pessoas que não eram judeu de nascimento. Eram pessoas que haviam aceitado o judaísmo como religião, eram pessoas que haviam passado por um batismo, eles não eram judeus, mas estavam ali entendendo que a partir daquele momento que eles haviam passado por esse ritual, eles estariam adorando o Deus de Israel. Então os estrangeiros não tinham permissão de entrar no pátio daqueles que eram judeus de nascença. Existia o pátio dos santos, onde ficavam os sacerdotes, o Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano, o pátio dos homens, lembrando a vocês que aqui homens, referindo aos judeus tradicionais, aos judeus de nascença, o pátio das mulheres e, por último, o pátio dos prosélitos. Então, os prosélitos, eles ficavam bem distantes do lugar santíssimo, mas era um lugar que eles podiam chegar e ali eles reverenciavam, ali eles levavam a sua oferta e era o lugar que era destinado para eles. E Jesus chega naquele lugar e o que ele encontra, onde deveria ser um lugar que as pessoas deveriam estar focadas,
onde as pessoas deveriam estar apresentando a sua oração a Deus, onde as pessoas deveriam estar ali vendo a maravilha do Senhor, estavam com animais que estavam sendo vendidos, pombas que estavam sendo vendidas, cambistas trocando dinheiro, e aquele ambiente provavelmente deveria ser um ambiente barulhento. E Jesus pega uma corda, junta essa corda e faz um chicote, e Jesus expulsa os vendedores, expulsa os animais, tira todos aqueles que estavam naquele ambiente. E o que nós percebemos com isto? Jesus, ele demonstrou a sua insatisfação, ele demonstrou ali que estava extremamente irritado com a falta de respeito para com o povo que não era judeu de nascimento. Então Jesus estava ali para preservar aquele lugar, para dar condições a quem quer que fosse, para chegar ali e adorar a Deus. O que Jesus fez é o que os judeus deveriam ter feito, não deveriam ter ocupado o pátio dos prosélitos, mas não respeitaram. Então Jesus demonstrou a sua insatisfação e demonstrou também assim a sua força e a sua intenção de colocar para fora tudo aquilo que não diz respeito à adoração a Deus. Jesus pôs para fora tudo aquilo que não condizia com o ambiente. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele zela por nós, zela pelo seu povo, zela pela sua igreja, cuida de nós e tem cuidado da igreja através dos séculos. Depois da morte e ressurreição de Cristo, surge um novo povo, surge um povo que adora a Deus, que adora Jesus, que não vai mais ao templo, que não vai mais levar ofertas, mas é um povo diferenciado. E a partir desse momento, nós somos esse povo. E há milhares de anos, nós já temos 21 séculos de história de cristianismo. São 21 séculos do Senhor Jesus levantando um povo, do Senhor Jesus indo até as nações, do Espírito Santo de Deus convencendo homens e mulheres que só existe um Deus, que só devemos adorar a Jesus, que nós devemos colocar a nossa mente e focar a nossa vida exclusivamente nele. E foi isso que Jesus fez com seu ato, mostrando que é necessário, quando estivermos adorando ao Senhor, que tudo seja focado única e exclusivamente ao Senhor. Tudo aquilo que deve ser para Deus não deve ser desviado a atenção, não deve ser contaminado com nada. E é por isso que a igreja, ela tem crescido e a palavra tem sido pregada, uma palavra que não é adulterada, uma palavra que não é misturada, uma palavra que condiz com aquilo que está aqui. Por quê? Porque aquilo que é verdadeiro deve ser pregado sem mistura. No ambiente da igreja não deve ser misturado coisas que não dizem respeito à vontade do Senhor. Na boca do homem e da mulher de Deus não deve ter coisas estranhas, mas deve ter somente adoração sacra e santa ao nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se incomoda com a impureza, ele se incomoda com aquilo que está ocupando o espaço de santidade. Qualquer coisa que estiver envolvendo a minha e a tua vida, que nos tire do ambiente de santidade, deve ser desarraigado, deve ser limpo, deve ser tirado da vida do homem e da mulher de Deus, para que possamos levantar as nossas mãos santas e adorar ao Senhor. Com o coração limpo, com a mente limpa, com a boca e com a nossa língua santificada, com os nossos olhos limpos. Vejam como é bom, irmãos, poder adorar ao Senhor. Como é maravilhoso você poder levantar as suas mãos e engrandecer a Deus, e saber que Deus te ouve, saber que o Senhor está olhando por ti. Por quê? Porque você está limpo. O Senhor Jesus já fez esse trabalho, o Senhor Jesus que continua, o Espírito Santo nos incomodando, e o Espírito Santo tem incomodado a igreja, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tantas batalhas, a igreja fiel, ela continua, a igreja fiel, ela continua caminhando, ela continua pregando a verdade, a igreja fiel não se contaminou, porque o Senhor não permite que ela se contamine, irmãos.
O próprio Jesus, ele entra com providência. Se for necessário, ele entra com chicote. Se for necessário, ele derruba as mesas. Se for necessário, ele expulsa tudo aquilo que esteja no meio da sua igreja, para que seja reverenciado o nome do Pai, em espírito e verdade. Mesmo, irmãos, que cresçam movimentos estranhos, que até usem o nome de Deus, isso não quer dizer que Deus esteja aprovando. Não é porque cresceu, não é porque se tornou grande, que Deus está ali aprovando. Não confunda. Existem tantos movimentos estranhos espalhados pelo mundo, e nem por isso Deus tem alguma coisa com esses movimentos. Existem muitos homens aí que inventaram coisas estranhas, e por causa de muitos desses homens, pessoas se perderam, pessoas perderam a sua salvação. Quase em todos os períodos da história surgem falsos profetas, surgem homens falsos com pensamentos deturpados, com o coração voltado para eles mesmos, que enganam muitos. E a Bíblia nos diz que até mesmo, se nós não ficarmos firmes na fé, até mesmo aqueles que são chamados, até mesmo aqueles que eram salvos, podem cair no laço e serem enganados. Não pensem vocês que não tem pessoas aí que fazem as coisas com sinceridade. Porque tem pessoas que estão sinceras naquilo que estão fazendo. Mas mesmo na sua sinceridade, estão ensinando algo errado. Estão professando uma fé que não é verdadeira. Tem pessoas espalhadas pelo Brasil aí fazendo coisas extraordinárias, ajudando aos necessitados, levantando casa de recuperação. Tem pessoas aí que dedicam a sua vida, mas infelizmente estão envolvidas no espiritismo. E são pessoas boas. São pessoas que doam dinheiro, são pessoas que ajudam a civilização, mas estão equivocadas. São pessoas que estão enveredando, estão indo para o caminho de perdição. Por quê? Porque imaginam que fazendo boas ações, elas vão poder estar ou ser superiores, ou reencarnar, que a maioria acredita em reencarnação. Isso é engano. E são milhares de pessoas que acreditam em reencarnação. São milhares de pessoas que acreditam que fazer o bem vão colocá-las no céu. São milhares de pessoas que acreditam que não fazerem coisa errada, segundo a imaginação delas, já reservou um lugar. Isso não é bíblico, irmãos. Não é pelos nossos atos, ou seja, o ato de bondade que você venha fazer é obrigação. Nós temos obrigação de ajudar, nós temos obrigação de abençoar a vida dos outros, mas isso não nos faz melhores do que as outras pessoas. O que nós temos que entender é que nós temos dever de adorar ao Senhor. O que a igreja tem feito durante esse tempo é estar aqui, como vocês estão fazendo, reverenciando ao Senhor, adorando pelo que Ele é, adorando pela grandeza do nome dEle, adorando ao Senhor pelas maravilhas e pelas bênçãos que Ele já fez. Nós não estamos aqui para barganhar algo com o Senhor, não estamos aqui para fazer algo para que Deus venha nos abençoar, muito pelo contrário, nós estamos aqui porque já somos abençoados. Nós estamos aqui para agradecer a salvação que o Senhor nos deu. E tudo mais que você precisa vai ser complemento para a sua vida. Mas o principal você já recebeu, que é a salvação da tua alma. Ele te resgatou da morte eterna. Ele te tirou do lamaçal, colocou-nos num lugar maravilhoso e nos permitiu agora, não como no passado, ficar no pátio dos prosélitos, mas o Senhor te levou para o Santo dos Santos. Um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, mas agora você e eu fomos conduzidos juntos ao Pai por causa de Jesus Cristo. Veja que maravilha, irmãos. Veja que grande graça o Senhor tem nos dado. No passado, um estrangeiro não podia chegar nem no pátio dos homens, nem no pátio das mulheres, mas agora você não está no pátio dos prosélitos, você está junto ao Deus Todo-Poderoso. Você pode elevar a sua oração,
e o Senhor intercede por ti. Você pode, em oração, entrar no palácio real, se prostrar diante dos pés do grande Deus, e você falar: Deus, eu sou teu filho. Deus, eu pertenço ao teu reino, o teu filho me resgatou, Jesus Cristo me resgatou, e agora, Senhor, eu entro na tua presença como filho, porque o Senhor me deu essa permissão. Os judeus, só o sumo sacerdote, um único homem na nação, podia entrar no Santo dos Santos, no templo, uma vez ao ano. Um único homem. Mas isso mudou, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Veja quanta honra você já recebeu. Veja quantas bênçãos Deus te deu. Vejam que maravilha é você servir a esse Jesus Cristo. Veja que Ele tem honrado a tua vida. Veja o que Ele já fez e o que Ele fará ainda. É motivo de sobra para nós ficarmos felizes e contentes com esse Senhor que zela por aquilo que é dele. O Senhor que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus tremendo. Por saber quem Deus é, Jesus agiu da forma que agiu. Jesus estava ali e ficou muito bravo, expulsou e disse: não façais da casa de meu pai lugar de salteadores, lugar de cambistas. A casa de meu pai não é lugar para essas coisas. Jesus demonstrou ali e está passando para mim e para você que hoje nós somos a morada do Espírito. Eu e você fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo nos limpou, Jesus Cristo preparou o espaço para Ele morar. Hoje Ele mora em mim, Ele mora em ti. Ele está em nós, Ele está em você, Ele está em mim, porque Ele preparou o espaço, Ele limpou o espaço, Ele deixou tudo pronto para a própria morada dEle. E é por isso, amados irmãos, que nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o pecado. Não é uma luta fácil. O cristão, ele luta todos os dias para poder não se entregar à dissolução, ou seja, às coisas ruins. O cristão, ele luta todo dia, como todos nós, com a tentação, com tudo que aparece. Por quê? Porque nós queremos continuar sendo santos, para que Jesus habite em nós, para que o Espírito Santo não se entristeça, porque o Espírito Santo, ele se entristece quando nós estamos em pecado, quando nós estamos sujos, o Espírito Santo se afasta, e o homem se torna triste, e o homem se apaga, cada vez mais distante ele vai ficando do Senhor. Por isso que é necessário que Jesus venha e Ele faça a limpeza. E aí quando Ele limpa, deixa o espaço reservado para que o Espírito Santo, como o próprio nome diz que é santo, habite na minha e na tua vida. E quando o Espírito Santo vem em nós, a nossa mente ela é transformada. Quando o Espírito Santo habita em nós, a nossa língua é transformada. O cristão transformado, ele tem uma língua também transformada. Ele muda até o jeito de pensar, muda a forma de falar, muda. Por quê? Porque ele sabe que não pode contaminar. Você é o templo, você é o receptáculo, você é onde vai habitar e habita o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós, amados irmãos, falamos essas coisas para a igreja, para que você entenda que não é oba-oba ser cristão. Ser cristão é responsabilidade, é coisa séria. Por quê? Porque você cuida daquilo que não é teu, é do Senhor. O teu corpo não é seu, é dele, ele é dono. Então nós não podemos corromper, não podemos deixar contaminar. A nossa mente não pode estar contaminada, a nossa língua não deve estar contaminada, os nossos pés não devem estar contaminados, porque nós temos um dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E Ele zela pelo que é dele, viu? Ele é bravo, ele fica bravo e bota para correr mesmo. Isso não é bom, irmãos? Saber que tem um Senhor que zela por ti?
alguém que tem ciúmes de você, e é o ciúmes não da forma ruim, mas é um ciúmes que nos torna melhores, porque você sabe que tem alguém cuidando. Não é o ciúme de posse. O ciúme humano é um ciúme de posse. A pessoa tem ciúme porque considera que aquilo é dela, considera que a outra pessoa é dela. Mas o ciúme do Senhor não é dessa forma. O ciúme dele é de cuidado, porque ele zela por nós. Ele ama a cada um de nós. No Salmo 69, verso 10, diz assim: pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos do que te insultam recaem sobre mim. Isso é um salmo. O salmista falando de que o zelo pela casa de Deus era tamanha que o cuidado que ele tinha com as coisas do Senhor o devorava. Ou seja, a intensidade e o zelo, a preocupação em cuidar daquilo que é do Senhor. Porque o próprio Deus, ele zela pelo que é dele. Mas o Senhor Deus, ele é um Deus de ação. Deus é um Deus de poder. E ele mesmo dirige o seu povo. Ele mesmo coordena a sua igreja. Ele já chamou aqueles que são seus e continua chamando. E continua fortalecendo. E continua mantendo a igreja verdadeira, sustentada por ele mesmo. A igreja é sustentada pela palavra, irmãos. O que sustenta a igreja não é movimento. O que sustenta a igreja é a palavra. Porque a palavra, ela cala profundo na alma do homem. É a palavra que entra na nossa mente e nos sustenta. É a palavra que vai fazer com que nós caminhemos. Quando você ouvir alguma coisa estranha, vai ser a palavra boa que você ouviu que vai te sustentar. E quando você vê cristãos se desviando, se afastando, é porque não guardaram a palavra no seu coração, só ouviram. Ela entrou na mente, mas não entrou no coração. Então não adianta ouvir pregações o dia inteiro, se não obedece a palavra. Não é só ouvir, irmãos. É obedecer. É obedecer. E obedecer ao Senhor é entender que o Deus que nós servimos é um Deus que zela. E o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que afasta. Então não brinque com Deus. Não brinque com Deus. O Salmo 78, versos 49 diz assim: lançou contra eles o fogo da sua ira, cólera, furor, aflição, anjos portadores de desgraças, deu-lhes livre curso a sua ira. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Deus quis usar a sua ira, Ele usou. Se você acompanha como nós estamos estudando a Bíblia, Deus usou a sua ira e aplicou a sua ira contra os egípcios. A palavra de Deus nos diz que o Senhor mandou ali sobre aquela região pragas. E foram mortos numa noite quando o espírito da morte passou e levou os primogênitos, ou seja, os primeiros. Então, milhares de crianças morreram. Não somente crianças, mas animais também. Deus pesou a sua mão. Posteriormente, o povo de Deus pecou, construiu um ídolo, fez um bezerro de ouro, quando estavam lá no deserto. E quando Moisés desce, e ele vê que aqueles judeus haviam feito um bezerro de ouro, Deus manda ele selecionar alguns homens, e aqueles homens pegam uma espada, e Deus diz: matai todos esses que se desviaram. E foram 120 mil, aproximadamente, que foram mortos. Por quê? Porque Deus mandou. Então não brinca com Deus. Não pensa que Deus é amiguinho, porque Ele não é amiguinho. Deus é pai. E o comportamento de pai é diferente do comportamento de amiguinho. Deus ama, e o seu amor é um amor rigoroso. Então o mundo está aí, brincando, o mundo está fazendo o que bem entende, mas Deus já disse que condenou o mundo. Você e eu, nós sabemos da verdade. Então é nossa responsabilidade ministrar a essas pessoas que estão indo para a perdição.
pensando que não, Deus não vai fazer nada disso não, Deus é bonzinho. Não imagina que Deus vai mandar alguém para o inferno. Como que não? Se ele já fez isto, ele não vai fazer, ele já fez. Se alguém está esperando que vai acontecer, ele já tem feito, e milhares de pessoas, infelizmente, que não conhecem a verdade, estão morrendo sem salvação. Não é para amanhã, não, é hoje. São milhares de pessoas morrendo sem salvação, porque Deus é um Deus de justiça. E a ira dele precisa receber aquilo que ele tem por direito. Eu sei que isso é terrível de ouvir, irmãos. Nós só gostamos de ouvir falar do amor, mas não esqueça que Deus, ele é poder, que Deus se ira, que Deus fica muito bravo, e quando a ira de Deus cai sobre a humanidade, ele faz um estrago. Então não brinque com Deus. Não ache porque nós estamos no século 21, Deus agora é moderninho. Ele aceita tudo, está tudo a mil maravilhas, pode viver do jeito que você bem entender. Isso é mentira. Deus continua pedindo que nós sejamos santos. Ele continua exigindo santidade da sua igreja. Ele continua pedindo que nós nos consertemos. Ele continua mandando a sua palavra para que nós andemos de conformidade com aquilo que Ele quer. Ele não mudou. O que mudou foi a cabeça dos homens, mas Deus não. Então entenda isto e guarde no seu coração essa palavra. Que o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de ira. O Deus que nós servimos é um Deus bom, misericordioso, mas também é um Deus de justiça. E a justiça dele é pesada, é pesadíssima. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E tudo aquilo que ele disse que haveria de fazer, já está fazendo e vai concluir. Então, nós devemos correr para os braços do Senhor e permitir que Jesus venha limpar a nossa vida, para que o Espírito Santo habite em nós. Ele precisa encontrar o lugar limpo, o lugar separado, para que a igreja ela progrida, para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça. É necessário permitir que Jesus faça essa limpeza na nossa vida. Amém? Nós precisamos, irmãos. Todos nós precisamos. Nenhum de nós somos melhores do que os outros. Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas falhas. E, por causa disso, que a palavra ela vem. Ela vem porque se nós fôssemos todos certinhos, não precisava nem ouvir a palavra. Mas porque nós somos tortinhos, a palavra vem para nos endireitar. Você pode orar comigo?